E hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho o assunto que são as entidades da Umbanda. Eu acho que todo mundo gosta, todo mundo conhece, todo mundo se identifica com muitas entidades. E hoje eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre essas falanges, né, que atuam na Umbanda, como que eu aprendi espiritualmente, entendi essa organização espiritual e queria compartilhar com vocês, até porque eu acho muito legal. Então, gente, nada é da Umbanda. Primeiro vamos entender assim, não é uma propriedade, entidade não tem dono. Né? Então as entidades moram lá nos seus outros planos, seja em Aruanda, na colônia Nosso Lar, no planeta sei lá o que, cada um aí com a sua imaginação, né? Não temos certeza como isso funciona. Mas existe um portal, que é esse portal da Umbanda, que foi formado por entidades, deixando bem claro que é a Umbanda, que é diferente do Candomblé, né? Que são entidades que vêm trazer os povos originários brasileiros e que participaram da nossa colonização. Entidades, como eu expliquei para vocês, que estão sob regência desses orixás. Tá? Então, as entidades são os caboclos, são os pretos velhos, são as crianças, são os marinheiros, os boiadeiros, e aí vai. Né? É uma variedade mesmo imensa de falanges. Então, o que é uma falange? Que também já é muito legal de vocês entenderem. É uma bolsa de memória energética de ação. Uma falange é um grupo de espíritos que atuam dentro da mesma frequência, dentro da mesma força. Então, por exemplo, a gente tem a falange de Ogum de Ronda. A gente vai cantar e todas as energias que vão estar protegendo e fazendo o fechamento da linha de Ogum fazem parte da falange de Ogum de Ronda. Falange de Ogum Naruê trabalham com energias mais baixas. Então, é um caboclo de Ogum pertencente a essa energia, a essa falange, tá? Que faz parte de uma egrégora. Então, uma egrégora é uma organização espiritual formada por suas forças, deidades, seja como for, e forma uma egrégora de atuação. Na Umbanda se organiza em falanges. As falanges se subdividem, vão se multiplicando conforme as demandas que vão acontecendo e a efetivação dos resultados. O trabalho da Umbanda é muito vivo, ele é muito em cima de memória, e memória ela é feita de alimento. Então, aquelas entidades, por exemplo, aqui o seu Acuã, era o chefe do nosso Congá, trabalha com o pai Fernando. O seu Tayunã, que trabalha comigo, é o falangeiro dele, que o seu área de Ogum já é outro, já é outro, já é outro. Essa falange vai ganhando adeptos, vão tendo outros espíritos, outras dimensões, até tudo vai se juntando, esses espíritos, para trabalhar dentro dessa falange. Geralmente, nada a gente vai colocar como uma verdade absoluta, a gente vai entender geralmente, porque a linguagem espiritual não tem como a gente traduzir ipsis literis, né, pela nossa linguagem aqui na Terra, porque a gente não está falando de matéria, e não está falando de uma única encarnação. Quando a gente fala de uma entidade da Umbanda, as pessoas logo vão buscar a vida daquele espírito na Umbanda. Espírito é um espírito, tem a sua característica, vive aqui, vive ali. Caboclo Sete Flechas é uma entidade. É um espírito só? Não. São vários espíritos da falange dos seus sete flechas. Mas um dia não teve alguém que iniciou essa energia? Talvez um alguém, ou talvez um grupo que desenhasse aquela personalidade sete flechas, que é aquele potencial kármico de realização daquela situação. Então, a falange dos seus sete flechas, aquela entidade que se apresentou, que viveu lá, que contou a sua história, não precisa ser a mesma caboclo sete flechas que estava trabalhando ali do lado, que tem uma outra história. Mas aonde que está a ligação deles? A força que vem de um também está no outro. Então, se você tem um sete flechas aqui e você tem uma ligação com ele, quando você for naquele outro sete flechas, isso está contido nos registros dele. Ele te reconhece energeticamente. Às vezes não
tanto dentro de um carinho, de uma personalidade, como a gente queria, até porque os médiuns travam um pouquinho, né? Mas existe, sim, esse reconhecimento de quando você cultua ali uma entidade, tem uma intimidade com essa entidade, você ir em outros lugares e encontrar essa mesma entidade. Então, entidade que vai estar alinhado com o seu pai de cabeça e junto a ele vai estar atuando. Porém, essa linguagem aqui está melhor adaptada ao teu momento. As entidades trabalham muito o momento. Por isso, a minha preocupação e a de vários dirigentes com a coisa da Umbanda virtual. A gente sabia que a Umbanda ia mudar, o pai Fernando sempre falou muito sobre isso, sobre a modernização da Umbanda e o cuidado que a gente ia ter que ter. Porque o poder dessas entidades vem do sustento do dia a dia, vem do culto, vem do manter a memória ativa. E isso acontece pelo ectoplasma, pelas velas, pelos elementos, gente, tá? Então, essa Umbanda em casa que vocês praticam, da internet, vocês só tiram informação e inspiração. Gente, da internet não sai nada. Essa magia dessa Umbanda em casa, para que essas entidades se apresentem como elas são, elas precisam ser valorizadas como elas são. E cada uma tem um papel e uma atuação dentro de todos esses contextos.